Louvado seja o nome santo do Senhor. Que você possa compartilhar essa live. Você que tem um pedido de oração também, deixa aí o seu pedido de oração. A pastora vai estar com papel e uma caneta aqui anotando os nomes. Logo no final, nós vamos estar orando pela tua vida. Então, se você tem um pedido de oração, alguns irmãos já fizeram, a pastora vai estar anotando aqui, pelo celular dela. E logo no final nós vamos estar intercedendo por você. Eu quero vos trazer uma palavra nessa noite que Deus nessa tarde Ele colocou ao meu coração, que se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, versículo de número 49. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 49, que diz assim: E Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Amém, meus queridos? Como eu disse, nessa tarde Deus Ele tem colocado esta palavra no meu coração, e essa palavra é uma palavra bastante conhecida. Todo mundo já conhece a história daquele cego conhecido por Bartimeu, ou conhecido também como cego de Jericó. O texto que nós acabamos de ler diz que Jesus estava saindo de Jericó, e uma grande multidão acompanhando o mestre, porque todos os lugares onde Jesus ele ia, sempre tinha uma multidão acompanhando o mestre, acompanhando, aleluia, aonde quer que Jesus fosse, sempre havia ali uma multidão acompanhando o Senhor. E naquele dia não era diferente. Jesus estava saindo de Jericó, aquela grande multidão acompanhando o Senhor, e esse cego é conhecido como filho de Timeu, porque o nome Bartimeu não é um nome próprio, mas pelo contrário, a palavra bar no aramaico significa filho. Ele era conhecido pelo filho de Timeu. Então Bartimeu não é o nome do cego, mas sim a forma como ele era conhecido, como filho de Timeu. Então o cego, ele estava à beira do caminho mendigando, e ele vendo o rumor daquela grande multidão que estava passando, ele então indaga e ele pergunta quem era que estava passando. E quando disseram que era Jesus de Nazaré que estava passando ali naquele lugar, Bartimeu então ele já começa a clamar, e ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto nos diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas quanto mais o repreendiam para que ele se calasse, mais ele clamava mais alto, mais ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Meu querido, o que me chama a atenção na vida desse cego é que, embora ele fosse cego fisicamente, espiritualmente ele tinha uma visão espiritual correta, porque quando ele ficou sabendo que era Jesus que estava passando ali, imediatamente ele enxergou, aleluia, ali uma grande oportunidade dele mudar de vida e dele ser curado daquela cegueira. Por isso ele começou a clamar, por isso ele começou a clamar pela misericórdia de Deus, a chamar a Jesus pelo seu título messiânico, o filho de Davi que viria para restaurar todas as coisas, aleluia. Então ele era cego, mas ele tinha uma visão espiritual correta. Ele enxergou aqui uma grande oportunidade, porque o texto, quando você estuda os evangelhos, você vai descobrir que Jesus estava subindo a Jerusalém. Seria a última vez que Jesus passaria por aquele lugar. Talvez se Bartimeu perdesse essa oportunidade, nunca mais ele teria outra oportunidade de ser curado novamente. Então a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite: aproveita toda e qualquer oportunidade que você tem para buscar ao Senhor. Aproveita toda e qualquer oportunidade para clamar o nome desse Deus. Aproveita toda e qualquer oportunidade de estar clamando pela misericórdia de Deus, porque Ele mesmo nos fez a promessa. Ele mesmo nos disse: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías 55, verso 6, o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa live, nessa noite, não desperdice a oportunidade, porque muitas das vezes a oportunidade ela vai bater uma única vez na tua porta. Se
Bartimeu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, seria a última vez que Jesus estava passando por ali. Talvez ele teria morrido cego, talvez ele não teria outra oportunidade, mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali, ele disse: olha, é a minha oportunidade, é a oportunidade de eu ter a minha vida transformada, é a oportunidade de eu ter a minha vida mudada. E nessa noite, como profeta de Deus, meu irmão, minha irmã, eu declaro que é a oportunidade que você tem para ter a tua vida transformada, para ter a tua vida mudada, para ter a tua vida liberta. Sabe por quê? Porque esse mesmo filho de Davi, ele está passando aqui, ele está passando aí, ele está aí junto de ti. Então nessa noite é a oportunidade, é o tempo oportuno que você tem para buscar esse Deus, para clamar pela misericórdia do Senhor. Mas veja que quando Bartimeu começou a clamar, imediatamente as oposições se levantaram. Então entenda algo: quando nós começamos a clamar, vai se levantar oposição, vai se levantar barreiras, vai se levantar pessoas para querer impedir a tua voz. Quando Bartimeu começou a clamar, muitos mandavam ele calar a boca, muitos mandavam ele ficar quieto, muitos chegavam nele e diziam: olha, cala-te, porque ele não vai te ouvir. Mas Bartimeu não deu ouvido à voz da multidão. E é esse o segredo da nossa vitória, meu irmão, minha irmã. O segredo da nossa vitória não é dar ouvido à voz da multidão. E eu pergunto para ti nessa noite: até quando você vai ficar dando ouvido à voz da multidão, homem? Até quando você vai ficar dando ouvido à voz da multidão, mulher? Quantas pessoas, irmãos, que em vez de dar ouvido para aquilo que Deus está falando, muitas das vezes dá ouvido para aquilo que o homem está dizendo, para aquilo que a multidão está falando. E eu digo para ti nessa noite, meu irmão, minha irmã, o teu compromisso é com Deus, o teu compromisso não é com o homem, o teu compromisso não é com a mulher, o teu compromisso, querido, ele é com Deus, aleluia. É com Ele que você deve se importar, é com Ele que você tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar com aquilo que a multidão está dizendo a teu respeito, você não tem que se preocupar com as oposições. Se preocupe simplesmente com uma coisa. Sabe que coisa é essa? É, aleluia, o que Deus está dizendo ao teu respeito. Aleluia. O que Deus está dizendo ao nosso respeito. É com isso que eu e você nós temos que nos preocupar. É com isso que eu e você nós temos, aleluia, que temer. Porque uma coisa é o homem estar se levantando, e outra coisa é nós perdermos a presença gloriosa do nosso Deus. É verdade. Então, querido, vence essa multidão. Sempre e quando começarmos a clamar, entenda uma coisa: nós temos um inimigo, Satanás, e se tem uma coisa que o inimigo detesta, é aquele que está orando. Se tem uma coisa que o inimigo detesta, é aquele que está clamando. Deus, aleluia, Ele está contigo, Deus, Ele está te guardando. Mas saiba de uma coisa, que o inimigo vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair, querido. Mas tenha consciência que ele vai se levantar, ele vai lançar oposições, a multidão vai se levantar. Quando você não estava buscando a Deus, parece que nada acontecia na tua vida. Bastou você clamar, bastou você começar a buscar a presença de Jesus, e já a multidão de impedimento, a multidão de barreiras, a multidão, aleluia, que vem para querer te impedir, para querer calar a tua voz, vai se levantar. Mas o segredo é nós não darmos ouvido à multidão. É, Jesus. Porque se Bartimeu tivesse dado ouvido à multidão, querido, ele teria morrido cego. Mas ele fez ao contrário. Quanto mais a multidão mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava. É isso que temos que fazer. Se estão querendo calar a tua voz, aí que você deve erguer a tua voz. Eu tenho isso por lema na minha vida espiritual: quanto mais o inimigo se levanta, mais em oração eu vou estar. Quanto mais o inimigo se levanta, mais eu vou clamar, mais eu vou buscar, mais eu vou pedir. E temos que ser assim. Porque se na primeira oposição você parar, o que você vai dizer quando chegar no tribunal de Cristo? Ah, eu parei porque, olha, fulano de tal me perseguiu, fulano de tal falou mal de mim. Cristo não vai querer ouvir nada disso, querido. Sabe qual vai ser a resposta do Senhor? O teu compromisso era com fulano de tal ou era comigo? É, meu Deus. Eu te chamei, eu te escolhi. Então o teu compromisso, querido, não é com a multidão. Pelo contrário, se você estuda a história da multidão, as multidões sempre foram impedimento. As multidões foram impedimento na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela chegou ali, havia uma multidão.
Quando ela chegou ali, ela teve que romper em meio à multidão para tocar no Senhor. Então nessa noite rompa com essa multidão que quer te separar de Deus. Quem sabe essa multidão representa o pecado. Quem sabe essa multidão representa tudo aquilo que quer te afastar da presença de Deus, meu querido. Então é necessário eu e você nós rompermos com tudo isso que nos afasta da presença do nosso Deus. Siga o exemplo de Bartimeu. A Bíblia diz que quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. Mais ele clamava pela misericórdia de Deus. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu Deus. Ele clamava pela misericórdia do Senhor. Como eu disse, sempre a multidão, quando você estuda os evangelhos, você vai ver que sempre a multidão foi impedimento. A multidão foi impedimento na vida de Bartimeu, a multidão foi impedimento na vida daquela mulher do fluxo de sangue, a multidão foi impedimento na vida de Zaqueu, a multidão foi impedimento na vida daquele paralítico, cujos amigos dele tiveram que rodear por detrás da casa, descobrir o telhado e estar ali abaixando ele até a presença de Jesus. Então sempre a multidão vai ser impedimento. A mesma multidão que aplaudia o Senhor entrando em Jerusalém, a mesma multidão que dizia: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que 8 dias depois estava gritando diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Então, querido, vença essa multidão, vença essas barreiras. Quantas pessoas, irmãos, que a multidão muitas vezes é um vício que te impede de servir melhor a Deus. Entenda, você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. Você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então, querido amado irmão, que você venha se desgarrar de tudo isso, que você venha se libertar de tudo isso. E a Bíblia diz que Bartimeu lhe perseverou, clamando. Então o segredo da nossa vitória é continuar clamando, é continuar perseverando em oração. Eu me recordo daquela parábola daquela viúva que todos os dias ela estava na porta daquele juiz iníquo, clamando para que fizesse justiça a ela. E sabe o que aconteceu? Chegou o dia que aquele próprio juiz ele disse: olha, eu não temo a Deus, mas como essa viúva ela está me importunando todos os dias, eu vou fazer justiça para ela, porque eu já não aguento mais ver ela na porta da minha casa. E sabe qual foi a declaração de Jesus? Jesus declarou: se esse juiz, ele sendo mau, ele fez justiça a essa viúva que clamava todos os dias, quanto mais vosso Pai Celestial depressa vos fará justiça a toda vós que está a todo dia clamando pela justiça dele. Eu creio, Deus. Mas o segredo é perseverar, querido. Entenda uma coisa, Jesus ele fez uma grande declaração, ele disse: o reino dos céus é tomado por força. É pela força que nós apoderamos do reino. Deus ele conta com homens e mulheres que venham perseverar na presença dele. Como eu disse, se Bartimeu tivesse desistido, ele tinha perdido a sua vitória, ele tinha perdido a sua cura. E quantas pessoas hoje, queridos, que estão desistindo? Quantas pessoas hoje parando no meio do caminho? Quantas pessoas parando por coisas banais? Muitos parando por causa do homem. Muitos parando: mas eu fui em tal igreja, eu vi coisa errada lá. Hoje mesmo eu dizia isso para uma pessoa: não existe igreja perfeita. Igreja perfeita é a igreja que vai subir com Cristo Jesus. Você, nós temos que fazer a diferença. Nós que temos que ser perfeito. Jesus declarou: sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então é eu, é você, é nós que temos que ser perfeitos, querido. Aleluia. Porque é o joio, é o trigo crescendo junto. Igreja perfeita é a que vai subir com Cristo no último dia. Essa igreja sim, são dos lavados, dos remidos, daqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, querido, quem somos nós? Quem somos nós para dizer: fulano de tal é joio, cicrano e bertano é lobo? Não, querido, não. Deus não nos deu o papel de juiz. Pelo contrário, qual que foi a declaração do Senhor? Deixai crescer até que chegue a ceifa. Quem vai separar o joio do trigo não sou eu, não é você. Quem vai separar o joio do trigo é o Senhor Jesus Cristo. Não sei por que Deus está me levando por esse caminho, mas Deus sabe todas as coisas. Então, querido, persevere em buscar ao Senhor. E quando ele perseverou, o clamor dele chegou aos ouvidos de Jesus. Imediatamente Jesus
ele para e diz, versículo 49 que nós lemos, Jesus parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aleluia. Só que daria uma pregação, só nesse versículo 49 já daria uma pregação. Tem bom ânimo. Quantas pessoas desanimadas, irmãos. Entenda uma coisa, eu e você que somos servos de Deus, nós temos o cuidado do nosso Pai sobre nós. Eu sempre gosto de declarar aqui, uma das últimas promessas do Senhor Jesus foi, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Você não é órfão, meu irmão. Nós não somos órfãos. Um órfão, ele não tem ninguém por ele. Mas eu e você, nós temos um Pai, o próprio Espírito Santo, ele nos ensina a nós nos dirigirmos ao Senhor nosso Deus como Paizinho. Você tem um Pai, você não é órfão, você tem um Espírito Santo, então não tem motivo para você andar desanimado. Aleluia. Ah, pastor Filipe, mas os dias estão difíceis, sim. Mas tudo isso já é cumprimento da palavra de Deus, queridos. O próprio Jesus, ele declarou, no mundo tereis aflições, sim. Mas qual que foi a segunda coisa que ele nos recomendou? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu por mim e por você. Então, tenha bom ânimo. Quantas pessoas desanimadas. Ontem fiquei muito triste, vendo no Facebook um pastor, veja bem, um pastor, ele fez um comentário totalmente distorcido. Nós que somos pastores fomos chamados para profetizar a vida. O pastor, ele fez um comentário em cima de uma postagem. Um irmão da igreja colocou que o comércio de Marília tinha aberto. E esse pastor comentou, olha, vai faltar caixão na cidade. Irmãos, que comentário maldito é esse, irmãos? Nós somos chamados para profetizar vida. Nós somos chamados para profetizar a bênção. Nós somos, aleluia, a boca profética de Deus na terra hoje. E eu profetizo nessa noite que vai ter vida. Eu profetizo, aleluia, que esse vírus não vai te alcançar. Eu profetizo na tua vida, aleluia, bênçãos e bênçãos sem medidas sobre a vida do povo de Deus. Eu tomo posse daquilo que o Senhor Deus tem para nós, porque a palavra de Deus diz lá em Êxodo que quando havia praga no Egito, lá em Gósen, onde o povo de Deus habitava, nenhuma só praga chegou nos filhos deles. Então eu creio que há dias em que Deus, ele vai estar fazendo a diferença entre aquele que serve a ele e aquele que não serve. Ou seja, Deus vai estar mostrando quem realmente é dele e quem não é, querido. Então Deus está dizendo, tenha bom ânimo, levanta-te. Quantas pessoas prostradas, quantas pessoas prostradas, quando a Bíblia diz levanta-te, Deus está pedindo de mim e de você uma posição. Deus pediu a mesma coisa para Josué. Josué estava desanimado, abatido por causa da morte de Moisés. Mas quando nós lemos ali Josué capítulo 1, Deus diz, Josué, levanta-te, Josué, e tenha bom ânimo. Porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó que lhe daria. Eu preguei aqui a semana passada, eu e você, nós temos promessas grandiosas da parte de Deus, meu irmão. Amém. E você acha que Deus, ele é homem para mentir? Você acha que Deus não vai cumprir aquilo que ele te prometeu? Ele vai cumprir todas as coisas, mas nós temos que tomar uma posição. É tempo de nós como igreja se levantar. Nós somos chamados, aleluia, para ser a boca profética de Cristo nessa terra. Entenda uma coisa, eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. Juntos nós formamos, aleluia, o corpo espiritual de Cristo nessa terra. Então eu e você, nós temos uma grande missão. Você é os pés do Senhor nessa terra, você é as mãos do Senhor nessa terra. Nós somos a voz de Deus nessa terra, e nós temos a missão de proclamar as boas novas, de proclamar as boas notícias, que Cristo Jesus, ele se fez pecado por nós na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. É forte a presença de Deus aqui, meu querido. Aleluia a Deus. E a última coisa, ele disse, olha, que ele te chama. Jesus a todo tempo ele está nos chamando. Eu gosto muito daquela passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, aonde Jesus diz, vinde a mim. Ele está te chamando, vinde a mim, vós que estáis cansados. Quantas pessoas cansadas? Não é o cansaço físico, muitas vezes é espiritual, é emocional. O povo hoje está doente emocionalmente, irmãos. Tem pessoas precisando simplesmente de um abraço.
Tem pessoas que você ora, a pessoa não tem falta de nada dentro de casa, a pessoa não está faltando alimento, a pessoa não está faltando nada, ela está simplesmente precisando de um abraço, porque o povo está carente, querido. Então Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Quantas pessoas sobrecarregadas nos dias de hoje? Mas ele fez a maior promessa: que eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo ele é suave. Então nessa noite eu profetizo que Deus está tirando esse fardo pesado, Ele está tirando esse jugo pesado de você nessa noite. Ele está tirando, aleluia, essa sobrecarga que está sobre a tua vida, e Ele está te aliviando nessa noite, e Ele está dizendo: filho, filha, pode contar comigo, pode contar, vinde a mim simplesmente, porque é nos meus braços que você vai encontrar descanso, é nos meus braços que você vai encontrar abrigo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que Bartimeu ele foi. Alguns evangelistas dizem que ele deu um salto e ele lançou a sua capa, porque aquela capa representava a vida de miséria que ele estava vivendo. O Império Romano dava uma capa para todo pedinte, e ele era conhecido como pedinte justamente por causa daquela capa. E ele lançou de sobre si imediatamente aquela capa. Por quê? Foi uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Quando ele lançou aquela capa, sabe o que ele estava dizendo? Eu não vou precisar mais dela, eu não vou voltar a mendigar mais. Ele tinha certeza que algo aconteceria na vida dele. Então que você e você venhamos ter a mesma fé desse homem. Ele lança de si a sua capa e ele deu um salto. Imagine você, um cego saltando. E ele foi até a presença de Jesus. E olha o que Jesus perguntou para ele: o que queres que te faça? O que queres que te faça? Eu pergunto: se você acha que Jesus não sabia qual era a necessidade dele? Claro que Jesus sabia a necessidade dele. Mas por que Jesus então perguntou: o que queres que te faça? Eu entendo aqui um princípio de Deus. Deus, ele conhece a nossa necessidade. Aleluia. Mas entenda uma coisa: Deus não vai fazer nada sem que você não queira. Verdade. Por isso Jesus perguntou: o que queres que te faça? E nessa noite ele está perguntando para você: o que queres que te faça? O que queres que te faça? O que você quer que eu faça na tua vida? E quando eu e você declaramos para ele: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu preciso ser curado, Senhor, é a minha vida financeira, Senhor, é o meu esposo, Senhor, é o meu lar, Senhor, são os meus filhos. Ele entra com providência, sabe por quê? Porque ele é o Deus provedor. Aleluia. Mas antes ele vai perguntar o que eu e você nós queremos que ele faça. Porque Bartimeu ele podia ter pedido outras coisas a mais, mas ele pediu certo, disse: Senhor, que eu tenha vista, que eu tenha visão. E imediatamente ele viu, mas ele fez a coisa mais importante da vida dele. O próprio texto diz, aí para nós finalizarmos, o versículo 52, e seguiu a Jesus pelo caminho. Seguiu a Jesus pelo caminho. O segredo, querido, é seguir a Jesus. Porque quando nós seguimos Ele, Ele cuida de nós. Aleluia. Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Então nessa noite, querido, eu deixo essa palavra ao teu coração. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da tua dificuldade, o importante é o tamanho do nosso Deus. E Deus não perdeu o controle da tua vida, homem. Deus não perdeu o controle da tua vida, mulher. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ele pergunta. Aleluia. Haveria algo que Ele não possa fazer ao teu favor? Há algo que porventura Ele não possa realizar por você, se Ele tem todo o poder nos céus e na terra? Então nessa noite descansa o teu coração, querido. Que você venha perseverar, que você venha continuar clamando, que você venha romper com toda a multidão de impedimento que te impede de chegar à presença de Jesus, que você venha perseverar, que você venha ter bom ânimo, que você venha se levantar, que você venha tomar uma posição diante de Deus, porque o que Deus tem para a tua vida é vitória somente, querido. Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro daquele dia que eu preguei, que nós pereceríamos sem dúvida, se não crêssemos que veria os bens do Senhor na terra dos viventes.
Deus tem bens para ti, querido, nessa terra. Se tão somente eu e você crer e acreditar. É, Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse instante. Aleluia. Logo após nós vamos estar orando também pela vida dos irmãos que deram aqui o nome. Mas eu quero fazer essa oração específica pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada, ela foi pregada, Deus. E eu quero colocar neste momento, meu Senhor, Deus, a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando através dessa live. Meu Deus, quantas barreiras têm se levantado, quantas barreiras, Senhor, tem vindo para querer impedir essa pessoa, para querer impedir essa pessoa de chegar até a tua presença. Quantas barreiras quer impedir essa pessoa de clamar, quer impedir essa pessoa de buscar a ti. Quantos impedimentos, meu Deus, que tem se levantado, impedimentos físicos, impedimentos espirituais, que muitas vezes a pessoa deixa entrar, Senhor, e essas pessoas, meu Deus, muitas vezes elas estão prostradas, elas estão caladas, ó Deus, muitas das vezes por causa da multidão de problema, por causa da multidão, ó Deus, que tem se levantado para querer calar a voz dessa pessoa. Mas eu entendo, meu Deus, que é tempo de buscarmos, é tempo de clamarmos assim como Bartimeu clamou, é tempo de nós buscarmos a tua face, buscarmos a tua presença. Portanto, meu Deus, ser conosco, dá vitória para cada um de nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo vida, eu profetizo paz, eu profetizo abundância, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, libertação. Eu profetizo que escamas espirituais estão caindo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberdade, ó Pai, sobre estas vidas, ó Deus da glória. Senhor, que tudo que tem amarrado a vida desta pessoa, tudo aquilo, Senhor, que tem retido essa pessoa, deixando essa pessoa na estagnação, inerte, parado, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo nessa noite, ó Pai, que as amarras do inferno estão sendo cortadas nessa noite, e que o tempo, Senhor, meu Deus, da miséria, o tempo, Senhor, meu Deus, desse que essa pessoa viveu na mendigância espiritual, está terminando hoje, porque o Senhor tem vida e vida com abundância. Deus abençoe essas vidas, no nome santo e glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.